Olá, tudo bem? No fim de dezembro, o canal Teletime fez uma matéria dizendo a recuperação da Oi chegou ao fim, e aí eles fizeram a pergunta, é o fim de uma era e o começo de outra? Foi a pergunta que eles fizeram, é o fim de uma era e o começo de outra? Interrogação. E aí eles disseram o seguinte, olha, o fim da recuperação judicial da Oi, que aconteceu no dia 14 de dezembro de 22, praticamente 6 anos e meio depois que tinha sido iniciada, é um dos fatos mais relevantes da história recente do meio empresarial brasileiro e do segmento de telecomunicações em especial. A Oi que sai do processo é muito diferente da Oi que iniciou. E o sucesso dessa nova Oi será um bom indicativo de um novo modelo para o que poderão ser as telecomunicações nos próximos anos. Mas antes de olhar para frente, vale relembrar o que significou esse processo de recuperação, considerado o maior já realizado por uma empresa aberta brasileira. As causas que levaram a Oi a chegar a um ponto de quase insolvência em 2016 são complexas e mereceriam alguns livros para serem analisados. Em resumo, pode-se dizer que ao longo de mais de uma década, a Oi como empresa sofreu com acionistas que literalmente pilharam a companhia. Com uma regulamentação pesada e desproporcional em relação a outros setores da economia, com políticas públicas desastrosas, com erros de gestão que se acumularam por conta de uma estrutura de governança que priorizava os controladores e não a empresa, por uma legislação defasada e anacrônica e por decisões estratégicas ruins e sucessivas trocas de comando, e pelo seu próprio gigantismo e ambição da empresa. Ser uma concessionária de telecomunicações que tinha a responsabilidade de atender literalmente a todas as localidades brasileiras, dentro de regras rigorosas que produziam multas atrás de multas pelo não cumprimento das metas praticadas aí pela Anatel, que chegaram a um montante absurdo de 22 bilhões de reais, somadas a todos os fatores anteriormente citados, tivemos aí uma dívida que foi considerada impagável. Era a tempestade perfeita para fechar as portas da empresa no ano de 2016. Aí eu quero abrir um parêntese e dizer, vamos lá, vamos pegar aqui tópicos para a gente elucidar algumas coisas, né? Vamos lá. Sofreu com acionistas que literalmente pilharam a companhia. Nos Estados Unidos, esses acionistas que a matéria diz que pilharam a empresa, estariam respondendo processos, bens confiscados, talvez até presos se provada essa acusação. Aqui no Brasil aconteceu alguma coisa com os antigos acionistas controladores, o Carlos Gereissati e Andrade Gutierrez? Em absoluto. Em absoluto. Nada aconteceu. Foram embora felizes da vida e deixaram a Oi toda empipinada. Foi isso que aconteceu. Então, o primeiro ponto a se colocar. A empresa sofreu com uma regulamentação pesada e desproporcional em relação a outros setores da economia. Ainda temos uma carga tributária que chega a 50% do valor que nós pagamos, né, de conta de telefone e de internet. É a maior carga tributária do setor de telecomunicações mundial. Além disso, uma regulação draconiana, que eles falam aqui mais na frente, é uma legislação defasada e anacrônica, que geravam uma sucessão de responsabilizações por meio de multas, onde a Anatel nadou de braçada, fixando 22 bi, entendeu? O que fazer diante de um Estado acéfalo? O que fazer diante de um Estado que não gosta de setor empresarial? O que fazer com tecnocratas, burocratas, que sangram as empresas, estabelecendo regras draconianas e que não têm a sensibilidade de fazer a mudança quando necessário? A Oi e a Vivo seguiram o caminho do processo de arbitragem para discutir os erros do passado
por parte do poder público brasileiro. Vamos aguardar para ver qual será a decisão dessa arbitragem. Mas a ida da Vivo e da Oi para a arbitragem foi porque elas já não conseguiam mais lidar com essa estupidez da máquina pública brasileira, que é feita por pessoas de baixíssimo nível, de baixíssimo nível. Às vezes os servidores públicos ficam incomodados com essas afirmações que eu faço, mas eu preciso fazer. Não é razoável que a Anatel tenha penalizado a Oi com 22 bi de multas. Se você for destrinchar as multas, você enlouquece com os argumentos, entendeu? Então, a razão está aqui, uma legislação defasada, anacrônica, né? Uma regulamentação pesada e desproporcional em relação a outros setores da economia. Era uma legislação que precisava se modernizar, era um setor que precisava se modernizar, de alta tecnologia, de alta transformação, só que a cabecinha das pessoas que estavam lá em Brasília não conseguia girar na mesma rotação. Pessoal sofrível, essa é a verdade, sofrível. Vamos ver isso de forma diferente nos próximos anos? Não sou tão otimista. Mas então a Oi foi sofrendo com isso. E, pasme, os anacéfalos de Brasília querem que Vivo e Oi paguem 20 bilhões pela telefonia fixa. Eles acham que a Oi tem que pagar 12,2 bi e a Vivo 7,7 bi, 20 bilhões, para manter a telefonia fixa. Para quem ligar, pelo amor de Deus? Você conhece alguém que usa telefonia fixa? Conta nos dedos aí, vê se chega a algum número crível que justifique pagar 20 bilhões. Isso é coisa de doente mental ou de safado. Só pode. Ou o cara é doente ou é safado. Não é possível que um cara diga que a telefonia fixa vale 20 bi. Ou então ele tem um problema assim grosseiro de comunicação. Ele está dizendo que vale 20 bi outras coisas. Os bens reversíveis, o direito de passagem. Bom, mas isso não é telefonia fixa. Vamos então tentar precificar esses bens, porque, por exemplo, os bens reversíveis, há aí uma depreciação histórica. Há uma depreciação histórica, ou eles não sabem o que é depreciação. Isso não faz parte do linguajar deles. Porque no mundo empresarial a gente deprecia os bens ao longo do tempo. Então, o deles parece que valoriza ao longo do tempo. Nas empresas deprecia ao longo do tempo. Então tem um padrão intelectual divergente do mundo empresarial com o mundo público. O que me parece é que o Estado brasileiro é um antro de aberrações. É um antro de aberrações. De pessoas esquisitas. Com mentalidades doentias. São quase psicopatas. São quase psicopatas. Mas, enfim, vamos à frente aqui a falar sobre alguns pontos. Então, erros de gestão acumularam por conta de estrutura de governança que priorizava os controladores e não a empresa. Ou seja, os controladores saíram muito bem da Oi ricos e a empresa afundando. Isso está certo? Não. O que está errado? A lei, a legislação. E não vamos mudar nunca essa legislação? Vamos continuar com cara de paisagem, sem mudar a legislação? A lei permite, muda-se a lei. Por que nos Estados Unidos isso não acontece? Aí outro dia alguém me disse, mas se regular demais, não se torna interessante para os investidores. Mentira! A Bolsa Americana é a mais regulada do mundo. E todo mundo quer abrir capital lá. Todo mundo quer abrir capital lá. Ninguém quer ficar fora da Bolsa Americana. Se fizer algo de errado, xadrez, vai preso. Mas todo mundo quer estar na Bolsa Americana. Agora tem seriedade. A nossa é uma terra de bobo. A nossa é uma terra de bobo. Os caras aprontam, enchem o bolso de dinheiro, vão embora, deixam a empresa na penúria e não acontece nada.
Não acontece nada. E aí eles dizem aqui que houve também uma rotação de direção, isso a gente já fez até um vídeo falando sobre isso, foram 11 presidentes até o Rodrigo Abreu. O Rodrigo Abreu foi o 11º presidente, 11º presidente da Oi, né, desde a privatização. Foram 11 presidentes, isso é muita gente, sucessivas trocas de comando, cada um chegando com uma estratégia diferente, é uma loucura. A Oi, a gente vem estudando, eu falo muito sobre Oi. Outro dia uma pessoa me perguntou, mas por que você fala tanto de Oi? Porque é um estudo de caso, gente. Você sabe o que é um estudo de caso? É um estudo de caso. Eu falo porque tem muito conteúdo. Me dá muita oportunidade para estar debatendo aqui com vocês esses temas, esses assuntos. Porque se você entender o que a gente está falando, isso vai fortalecer sua mentalidade para investir em qualquer empresa, no Brasil e no exterior. Tem muita gente que tem dificuldade cognitiva, defasagem de aprendizado, entendeu? Não consegue entender o que eu falo. Paciência. E aí veio também aquela época do gigantismo, né? Que o governo Lula queria criar campeões nacionais e a Oi tinha que ser a grande empresa de telecomunicações dos países de língua portuguesa. E aí a empresa comprou a Brasil Telecom, que não podia, teve que mudar a lei. E aí tem N coisas de bastidores que a gente não sabe, nunca se investigou, nunca se conheceu, né? Alguém ganhou, houve mala de dinheiro passeando em Brasília para mudar a legislação para que a Oi pudesse comprar a Brasil Telecom, porque era proibido, isso aconteceu. Aí entrou dinheiro do BNDES para financiar essa aquisição. Foi fácil conseguir esse dinheiro do BNDES? Está mal explicada essa transação com o BNDES? Devia ter sido apurado à época. Não, ninguém apurou. O Brasil não se apura nada. Aí depois teve a fusão com a Portugal Telecom. Aí dizem que nos bastidores envolvido estava o ex-ministro José Disseu. Alguém foi investigar a respeito disso? Nada. A Portugal Telecom ia botar dinheiro no caixa da Oi, não colocou, porque estava envolvida com um banco lá em Portugal chamado Banco Espírito Santo. O banco faliu. E aí deu um rombo na Portugal Telecom e ela não conseguiu honrar com o repasse de recursos de alguns bilhões para o caixa da Oi. Isso só fez aumentar a dívida da Oi ao longo do tempo. Isso tudo precisava ser mais explicado, mais investigado. Num país sério, muita gente estaria na cadeia. Muita gente estaria na cadeia. Nos Estados Unidos, eu acho que uns 10 pelo menos estavam presos. Uns 10, com seus patrimônios confiscados. Mas aqui nada acontece. Rodrigo Abreu assumiu já na passagem ali de 2019, perguntado, eu me lembro bem dessa entrevista, perguntado por um jornalista sobre os desmandos do passado, ele disse, eu respondo daqui para frente. Foi a resposta do Rodrigo Abreu. Ou seja, ele ali fechou a porta do passado. Mas os acionistas que se sentem prejudicados não deveriam ter deixado essa porta ficar fechada. Deveriam ter batido nessa porta e pedido que a polícia investigasse isso. O contrato feito da Globinet com o BTG, que é draconiano, extremamente prejudicial para a Oi, até hoje sangra a Oi. Foi um contrato muito bom para o BTG. Foi muito bom para quem assinou na parte da Oi este contrato com o BTG. Ninguém sabe. Alguém investigou? Ninguém investigou. Não estou dizendo que houve algo errado, não, mas que merecia uma investigação, merecia. Merecia uma investigação. Eu culpo o Rodrigo Abreu pela frase que ele disse? Não. Ele chegou e disse, olha, o passado não me pertence. Eu respondo daqui para frente. Ele está certo nesse aspecto. Ele não pode se responsabilizar pelo que passou. Mas, aí que está um grande problema da Oi, a Oi não tem controlador na sua estrutura acionária. Porque se tivesse controladores, os controladores teriam exigido uma auditoria do passado e uma responsabilização das pessoas do passado. Imagina que um Luiz Barsi Filho fosse um dos acionistas. Imagine que outros 3, 4 grandes fundos internacionais fossem donos, né? Uma BlackRock da vida, né? Certamente teriam exigido uma auditoria e uma responsabilização. Como a Oi não tem acionista controlador, ficou por isso mesmo.
são águas passadas. São águas passadas. Falaremos mais no próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.